A Câmara Municipal de Lisboa conseguiu surpreender-me pela negativa e olhem que face às minhas expectativas não é fácil fazê-lo. Vamos ver o que é que a Câmara Municipal fez no dia de hoje, vocês já saberão pelo título e pela thumbnail, mas basicamente a Câmara Municipal conseguiu hastear a bandeira LGBT na praça do município, contornando legislação aprovada pelo próprio Partido Social Democrata. Portanto, se alguém tinha dúvidas de que o Partido Social Democrata era woke, eu acho que ficamos esclarecidos, desde logo pelo representante máximo do Partido Social Democrata em Lisboa. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a Câmara de Lisboa hasteia a bandeira de LGBTQ na praça do município. Este domingo assinala-se o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia e, portanto, provavelmente estes combates contra a homofobia, transfobia e bifobia não vão ser suficientes daqui a uma semana ou daqui a um dia ou daqui a uma hora, porque alguém vai inventar uma nova identidade de género e, portanto, a comunidade LGBT, e é essencialmente também por isso que eu sou contra genericamente porque em edifícios públicos ou mesmo nestas brincadeiras que a Câmara de Lisboa decidiu fazer, tem que se hastear a bandeira nacional, ponto, não há mais nenhuma, mas acho que é importante perceber que a comunidade LGBT tem sido um dos principais centros de propagação de depravações, nomeadamente a celebração de pessoas que acreditam que a sua identidade se caracteriza através das suas preferências sexuais. Eu acho que isso é francamente pouquinho e é mesmo uma doença moderna, filha do liberalismo e, portanto, meus amigos, estão a viver na sociedade liberal, não me digam é que isto não é uma forma de depravação. E depois, as pessoas que se opõem a isto e que inclusive são chamadas de pessoas com mente fechada, quando na verdade eu acho que pouquinho é acreditar que a vossa identidade são as vossas preferências sexuais, é porque vocês são mesmo pouquinho. Se não, vocês não são nada mais do que das poucas coisas que vocês têm em comum com os outros animais deste planeta, vocês reduzem-se a vocês mesmos em impulsos animais. E, portanto, se é isso que vocês são francamente pouquinhos. Deixem-me que vos diga. Eu acho que há muito mais para um ser humano e é uma ideia que eu, por acaso, concordo e discordo. Passo a explicar a ideia de que, bom, nós temos é que ser felizes, ponto. Não acho que seja isso, na medida em que a felicidade é entendida como a satisfação de todos os prazeres e impulsos que o corpo tenha. Eu discordo dessa definição, eu acho que esse não é o propósito da vida e acho que isso é desperdiçar uma vida, honestamente. Do ponto de vista da felicidade, eu acho que se isso for atingir o vosso potencial máximo de forma virtuosa, eu acho que isso, se isso for a felicidade, parece-me muito melhor. Agora, estas pessoas reduzem a sua identidade aos seus impulsos animais. Se é isso que vocês são, eu acho que estamos a celebrar depravações. E eu não quero celebrar depravações, honestamente. Publicamente não acho que isso tenha que acontecer. A Câmara de Lisboa hasteou a bandeira LGBTQIA+, no largo dos Passos do Conselho, em frente ao município da autarquia, para assinalar o compromisso da cidade com os valores da igualdade, liberdade, respeito e inclusão, que hoje foi anunciado. Em comunicado, a Câmara de Lisboa refere que, sendo este domingo o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, a iniciativa marca simbolicamente o reconhecimento da diversidade e dos direitos das pessoas LGBT, reafirmando a Lisboa como uma cidade aberta e defensora dos direitos humanos. Portanto, toda a diversidade menos comer carne no Martim Moniz. A celebração da identidade nacional para não ofender os coitadinhos que deveriam era estar no seu país de origem, isso é que não pode acontecer. Hastear a bandeira LGBT e celebrar depravações, tudo muito bem. Celebrar a identidade nacional, nomeadamente através da sua gastronomia, não o podemos fazer porque carne de porco ofende os coitadinhos. Zero interessado. Estou zero interessado se ofende os coitadinhos. Vieram para um país que tem uma gastronomia. Não gostam dela, voltem para casa. Neste momento, é neste ponto em que estamos e acho que temos que ser claros desse ponto de vista. E é importante dar nota de uma coisa. Eu noto que há muitas pessoas que têm esta tensão comigo e tudo bem, não, enfim, encaro-a com tranquilidade, não vejo isso com ódio, nem com desprezo, nem com repúdio, etc. Mas eu vejo pessoas, principalmente mais liberais, até à direita, não só à esquerda, mas até à direita, que dizem que o espaço público é de todos, portanto o Estado é laico e se houver um grupo de pessoas que quer fazer celebrações massivas
de algo contra a cultura nacional ou que crie tensões com a cultura e a identidade nacional, está tudo bem desde que cumpram determinadas regras logísticas, que paguem e que fechem acordos privados. Eu discordo. O espaço público é da cultura nacional e toda a gente compreende isso de forma muito clara. O espaço público é dos nacionais, da sua identidade e da sua cultura, não é de todos. E toda a gente compreende isso porque se nós assumirmos que o espaço do país, o espaço geográfico, pertence a toda a gente, portugueses e não portugueses, desde que tenham uma autorização de residência, por que não alargar basicamente a autoridade ou a detenção do espaço público a todas as pessoas do mundo? Será que existem mesmo invasões ou não? Qual é a definição de invasão? A definição de invasão é pessoas que não são bem-vindas ocuparem um espaço que não lhes pertence. Isto de forma muito genérica e muito simplista, mas eu acho que é uma definição que pode incluir um bom conjunto de invasões. Portanto, pessoas indesejadas que ocupam espaços que não lhes pertencem. O que é isto da imigração atualmente se não uma invasão? O que é isto se não uma colonização em que pessoas conquistam espaços, literalmente, começam a criar no-go zones, descaracterizam esses espaços, tornam-nos seus, mudam-nos à sua vontade e à sua imagem, e depois há meia dúzia de estúpidos a nível nacional que lhes chamam integração. Eles não se estão a integrar, estão a colonizar e a descaracterizar um espaço que não lhes pertence para o tornarem seu. Isso chama-se invasão e colonização. É fácil de perceber, não tem nada a ver com a imigração. Uma pessoa que se adapta não transforma o país para o qual veio no seu. Isso não é adaptação, isso é colonização, é como se chama. É verdade. A nossa cidade é um espaço de liberdade, respeito e dignidade humana. Defenderemos sempre uma Lisboa aberta, inclusiva e onde cada pessoa possa viver com liberdade, segurança e igualdade, salienta o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, citado no documento. Carlos Moedas é uma figura desprezível politicamente, não o conheço pessoalmente, nem faço tensões de o fazer, mas Carlos Moedas, enquanto figura desprezível que fez, não hasteou no edifício público, mas fez questão de hastear em frente ao edifício público, rejeitando a legislação do próprio partido. Tem aqui, no passado dia 6, a Câmara de Lisboa rejeitou uma proposta do Bloco para hastear a bandeira no edifício da autarquia, com os votos contra do PSD, CDS, IL e Chega. O voto de saudação ao Dia Internacional da Homofobia e Transfobia foi apresentado pelo Bloco na reunião privada do Executivo Camarário. A bandeira arco-íris, símbolo do orgulho lésbico, gay e tudo mais, foi hasteado pela primeira vez em 2016 por iniciativa de Cidadãos por Lisboa, sendo considerada a primeira vez que foi içada numa Câmara Municipal ou instituição pública em Portugal. E, portanto, basicamente é isto. Eu acho que não devemos celebrar depravações. Acho que em edifícios públicos ou até mesmo na sua proximidade, obviamente não estou a falar de casas de pessoas privadas, mas não tem que ser hasteado coisíssima nenhuma. A única bandeira hasteada em edifícios públicos é a nacional, e qualquer sociedade que torne o seu modo de vida a celebração de depravações ou das doenças da modernidade é uma sociedade decadente e que aceita e celebra a sua decadência. Eu, da minha parte, rejeito essa decadência, rejeito o liberalismo e rejeito os seus pais, digamos assim, e, portanto, não acho que isto tenha que ser celebrado, muito pelo contrário. As sociedades têm que escolher prioridades, têm que definir prioridades. Celebrar a depravação é andar feliz na direção do abismo. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.